Olá, bom dia. Hoje são 16 de março de 2025. Eu sou o pastor Anísio Andrade da Silva, presidente do Ministério Apologético Boas Novas. Hoje nós vamos estudar juntos, nessa escola bíblica dominical, a salvação não é obra humana. Lembrando a você que nós estamos estudando em defesa da fé cristã. Deixa eu colocar aqui para você. Em defesa da fé cristã. Isso, lições bíblicas para adulto em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11. Já estamos terminando esse trimestre, primeiro trimestre de 2025, e já temos disponível a nossa revista do segundo trimestre. Depois eu falo para você o assunto, né, nas próximas aulas eu falo para você. Então vamos lá, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã de domingo, quando vai ao ar esse programa gravado, eu peço ao Senhor que a partir desse instante o Senhor comece a abençoar as pessoas que assistirem a esse vídeo, as pessoas que acompanharem esse estudo bíblico. Eu peço ao Senhor que abençoe cada vida, cada família. Entra, Deus, nesse lar, nessa casa, nesse escritório, nesse local de trabalho, indústria, nesta fazenda, onde quer que seja, Senhor Deus, que esteja essa pessoa assistindo esse vídeo, seja abençoada por Ti, com toda a sorte de bênção que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Hoje nós vamos estudar juntos a salvação não é obra humana. Texto áureo. Abre aspas, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Deixa eu desligar aqui esse alarme. Espera aí só um pouquinho. Pronto, alarme desligado. Deixa eu silenciar esse telefone também para ele não ficar me incomodando. Pronto. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3:5. A salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Eu quero ler com você a nossa leitura em classe, que fica em Efésios 2, do 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, no espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira como os outros também. Deixa eu colocar para você acompanhar comigo essa leitura. Tinha me esquecido. Então tá aí na sua tela. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Versículo 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos apresentar para você a lição de hoje, né? Nós vamos trazer essa semana o ensino bíblico a respeito da salvação. Nela reafirmamos a afirmação bíblica da salvação pela graça, mediante a fé. Mediante a fé em Cristo, isso significa que a salvação se revela por meio da graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao mesmo tempo, também analisaremos algumas visões a respeito da salvação que contradizem o ensino bíblico. Veremos o quanto essas visões soteriológicas distorcidas são prejudiciais à vida cristã e que, por isso, podem trazer muitos prejuízos espirituais. Vamos ver então os objetivos da lição. Primeiro, ensinar a respeito da doutrina da salvação sob a graça de Deus. Segundo, elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. Terceiro, correlacionar-nos aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Motivação. Há ensinos a respeito da salvação que defendem uma ideia de redenção como um processo evolutivo da vida, em que a ênfase recai no esforço próprio. Vemos isso nas religiões reencarnacionistas. Há também os legalistas que atribuem a salvação à observação rigorosa da lei, também mediante ao esforço próprio, como nos judaizantes. O fato é que a Bíblia nos mostra que a salvação é pura graça de Deus, comunicada a nós por intermédio do Espírito Santo, que nos convence do pecado e da justiça e do juízo. Bom, nós hoje vamos aplicar essa lição da seguinte forma: somente pela graça de Deus é possível nos aproximar dele, amá-lo e viver segundo a sua vontade. Para esse processo se tornar real em nossas vidas, temos o auxílio do Espírito Santo para nos conduzir de acordo com os propósitos de Deus. O apóstolo Paulo, ele mostra na leitura bíblica em classe, essa leitura que nós fizemos, para você se recordar, nós lemos a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o 10. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração e comunhão com Deus, e além disso deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa em angariar a salvação por meio do seu próprio esforço, até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. Então aqui fica claro que a salvação, ela é um ato de Deus, né? E é uma obra de Cristo. Cristo angariou a salvação e quem nos concede é o próprio Deus. A palavra-chave de hoje, como era de se esperar, é a salvação. Tópico de número 1. A salvação sob a graça de Deus. Primeiro, a descrição do estado espiritual humano
O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano estudada na lição anterior. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado, abre aspas, mortos em ofensas e pecados, fecha aspas. Andar, abre aspas, segundo o curso desse mundo, fecha aspas. Segundo o princípio das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Andávamos nos desejos da nossa carne. Éramos, por natureza, filhos da ira. É uma triste fotografia da raça humana. É isso que nos reflete a nosso estado normal como seres humanos não alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, Isaías 59, 2. E não significa aniquilação espiritual total. Segundo ponto, mortos em ofensas e pecados. As ofensas, as expressões "e vos vivificou" e nos vivificou juntamente com Cristo, revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. Mas há algo que precisa ser esclarecido: as expressões mortos em ofensas e pecados e mortos em nossas ofensas não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado de queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, Isaías 59, 2. E não significa aniquilação espiritual total. Ponto 3. A exegese dos versículos 8 até o 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com a ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão, isto é, dom de Deus, se refere à salvação pela graça e não à fé. Então, o dom de Deus, a qual se refere o texto bíblico, é a salvação. Como afirma o respeitado erudito da língua grega, Robertson, a graça é a parte de Deus, a fé é a nossa parte. De modo como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Ou seja, primeiro a gente acredita, a gente tem fé, a gente recebe Jesus como Salvador e, por fim, recebemos pela graça e pela misericórdia de Deus a vida eterna, a salvação. O ensino bíblico sobre a salvação descreve o real estado do ser humano caído em pecado e ofensas. Por isso, só a graça de Deus pode salvá-lo. Como a morte de Jesus pôde trazer o perdão? As Escrituras ensinam que toda a humanidade está manchada e corrompida pelo pecado, tanto por causa do pecado de nossos antepassados, Adão e Eva, Romanos 5, 12 ao 21, como porque nós mesmos somos todos pecadores, Efésios 2, do 1 ao 3.
Deus, como justo juiz, não pode ignorar o pecado e não o fará, uma vez que o pecado viola a sua natureza e traz destruição para o mundo perfeito que ele criou. O Novo Testamento nos fala que a morte de Jesus propiciou o perdão pelo menos de 3 maneiras. Em primeiro lugar, a morte de Jesus foi um sacrifício pelos nossos pecados. Cristo cumpre o sistema de sacrifícios antigos, do Antigo Testamento, sendo ao mesmo tempo sumo sacerdote e sacrifício. Então essa é a diferença principal. Jesus, ele foi o cordeiro, e ele também foi o sumo sacerdote, Ele executou o cordeiro que era ele mesmo. Isso é uma metáfora porque na realidade houve a intervenção humana para que ele fosse executado, mas foi feito tudo de acordo com a sua vontade dentro do plano eterno de Deus para a salvação da humanidade. Hebreus 5, até o 10. Ou é Hebreus 5, versículo 10. Isso aqui está meio confuso. Em segundo lugar, o Novo Testamento fala sobre a morte de Cristo como uma propiciação pelos nossos pecados, Romanos 3, 21 ao 26. Essa palavra, ilasmos, tem o significado de uma oferta que satisfaz a ira de Deus pelo pecado. Todavia, notavelmente, o próprio Deus fornece esta oferta. Quando Jesus morreu na cruz, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. E em terceiro lugar, o relacionamento é relacionado aos 2 aspectos já mencionados. Então nós vimos que vamos recordar, que recordar é viver, Então, em primeiro lugar, a morte de Jesus foi o sacrifício pelos nossos pecados. Em segundo lugar, o Novo Testamento fala sobre a morte de Cristo como uma propiciação pelos nossos pecados. E em terceiro lugar, está relacionado, o terceiro ponto está relacionado aos 2 aspectos já mencionados. A Bíblia fala sobre a morte de Cristo como uma substituição. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Jesus se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau. Gálatas 1, 4. E esse texto que eu acabei de ler está na Bíblia de Estudo Apologético, Bíblia de Estudo Apologética Cristã, primeira edição, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, 2017, página 1878. Vamos então para o tópico de número 2, soteriologias inadequadas na antiguidade. Primeiro ponto, os reencarnacionistas. Como o termo soteriologia nos referimos, com o termo soteriologia nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo ou sikhismo. Ela é defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas. Então vamos ver quem é que defende: Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar.
Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica. Você pode comparar o Salmo 78:39, que diz assim, ó, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Em Hebreus 9:27, o escritor diz assim, ó, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Também está em João capítulo 9, versículo 1 ao 3. Passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus. Tá? Então, ele tem força sim, ele não é um qualquer, mas ele não tem condições de se igualar ou ser igualado a Deus. Segundo, os galacionistas. É o nome dado aos legalistas judaizantes opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia, Gálatas 1:7. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação, Atos 15:1. A verdade bíblica é que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, Gálatas 2:16. Terceiro ponto, os gnósticos. No campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, o maniqueísmo. O que é isso? Fundada por Mani, em 2016, ele viveu até 2070, desculpa aí, Mani nasceu em 216 e viveu até 276, na Pérsia, no atual Irã. Seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e dos seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um reconhecimento místico, gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir forças com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Jó 1:12, Jó 2:6 e Marcos 5:7 ao 13. A salvação é para todas as pessoas. Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. E em Tito 2:11, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todas as pessoas. As soteriologias inadequadas na antiguidade passam pelos reencarnacionistas, galacionistas e gnósticos. Tópico de número 3. As soteriologias inadequadas de hoje. Primeiro, o islamismo. Segundo essa religião, se as obras ou se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. O Alcorão, não sei se lá é capítulo, é página 13, 22 e 23.
Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores, não ama os pecadores. Alá não ama os agressores. Alá não ama a nenhum ingrato pecador. Alcorão 2190-276. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação, logo não existe salvação como no sistema cristão. A salvação no contexto deles é por mérito pelas obras, mas à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Romanos 10, 9 e 10. Segundo, as testemunhas de Jeová. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas. Diferente do que ensina a Bíblia em João 14, versículo 6, que eu vou ler para vocês. João 14, 6 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Existem dois grupos de salvos, um que tem o direito ao céu restrito, que é os 144 mil, nós estamos falando dos testemunhos de Jeová, e a classe dos ungidos, outro grupo. A classe da grande multidão e a que vai herdar a terra segundo a teologia do movimento. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová que pertencem à classe da grande multidão não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo, Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança na salvação. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo. Romanos 8, 9. E que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, João 1,12. Terceiro ponto é o mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral em que os não mormons são castigados e depois libertados ou liberados para a salvação. E numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças, eles consideram ordenanças segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé, fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos, mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de consalvador ou de co-salvador. A Bíblia ensina que Ele é o único Salvador, João 14,6, Atos 4,12. A salvação não é por mérito humano, ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas somente pela graça, mediante a fé. Tito 3,5, Efésios 2, 8 e 9. Existe apenas uma salvação e ela está à disposição de todos os seres humanos. Tito 2,11, Judas 3. O islamismo e as testemunhas de Jeová e o mormonismo apresentam uma doutrina da salvação inadequada em nossos dias. Alá é idêntico ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta. Esta é uma pergunta difícil, especialmente na língua inglesa. Linguisticamente, quem quer que use o termo Deus
está basicamente dizendo a mesma coisa. Estará se referindo ao Criador não criado do universo. Assim, muçulmanos, judeus, cristãos, hindus e todos os demais estão se referindo ao Senhor do universo quando usam a palavra Deus. Com relação ao islamismo, as similaridades entre Alá e Jeová são maiores por dois motivos. Primeiro, o islamismo é adepto do monoteísmo, que significa um só Deus, exatamente como o cristianismo e o judaísmo. E, segundo, Maomé usou muitas das pessoas citadas na Bíblia quando criou o Corão como Noé, Surá 6:84. Também fala sobre Jacó, né? Surá 2:134, e Jesus, Surá 3:45 ao 47. As similaridades, todavia, terminam por aqui. Pense no islamismo como uma forma de mormonismo medieval. Como o mormonismo, o islamismo está baseado na premissa equivocada de que a descrição que a Bíblia apresenta de Deus e de Jesus Cristo é incorreta. Como o mormonismo, o islamismo ensina que tanto o cristianismo quanto o judaísmo são falsas religiões e que o islamismo, por meio do Corão, é a única fé verdadeira. Em resumo, podemos afirmar o seguinte: o islamismo rejeita a paternidade de Deus, a divindade do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Não podemos modificar a natureza do Deus da Bíblia sem modificar o Deus que estamos apresentando. Não é o mesmo Deus. Então, você tem como referência a Bíblia de Estudo Apologética Cristã, primeira edição, CPAD 2017, página 1866. Em conclusão, dizemos que entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus, e isso é um ato soberano da sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Romanos 2:4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Você se ignora, então você está perdido. Graça não é mérito e nem o ato de um pecador. Receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal, mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Salvação é para todos. Então, por aqui nós ficamos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a você por ter ficado comigo até agora. E tá aí a nossa rádio web. Nossa rádio web fica na Radiosnet, né? Para você quiser ouvir música evangélica. Provavelmente essa semana ela vai ficar fora do ar devido a alguns probleminhas de ordem administrativa. Mas assim que ela voltar, eu nem sei se já saiu do ar, eu não conferi hoje não. Mas ela vai ficar alguns dias fora do ar e quando voltar eu coloco o link de novo aí nos grupos da igreja. E se você quer fazer parte do grupo da igreja, do Ministério Apologético Boas Novas, o nosso grupo onde nós fazemos as lives, é só você entra lá no Facebook, Ministério Apologético Boas Novas. Lá no Facebook o nosso endereço eletrônico é
MAB Novas. Mas se você digitar lá no Facebook Ministério Apologético Boas Novas, você vai conseguir chegar na nossa página. E lá, na página principal, tá lá o nosso telefone, o qual você pode nos adicionar no WhatsApp e ali pedir para acessar o grupo das lives, tá bom? É tudo gratuito, é tudo para a glória de Deus. Mas, se você, porventura, tiver o seu coração o desejo de contribuir com o nosso ministério, nós estamos precisando de equipamento de informática, equipamento de som. Estamos precisando também fazer um reparo lá no salão de cultos. Eu vou fazer um esclarecimento para você que é muito importante. Nós vivemos em um condomínio fechado com algo em torno de 150, 160 famílias. Então nós somos uma minoria de evangélicos desse segmento. Nós temos aqui mais duas igrejas, que são a CCB e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, cristãos no estilo Assembleia de Deus Batista, Presbiteriano, como é o nosso caso, só tem estabelecido aqui o Ministério Apologético Boas Novas. Mas muita gente prefere continuar nas suas igrejas de origem e vão congregar fora. Então nós temos aqui algo beirando 10% de todas as famílias reunidas, né? Ou seja, do número de famílias que moram no condomínio. Então é por isso que a nossa renda, nossa arrecadação é muito pequena, por isso que a gente pede ajuda de quem puder nos ajudar. Eu te agradeço. E no próximo domingo nós estaremos estudando a lição de número 12. Lição de número 12. A igreja tem uma natureza organizacional. Vem de organização. Então, próximo domingo, às 9 horas da manhã, não perca, esteja comigo novamente para mais uma aula da nossa EBD. Segunda-feira, às 21 horas, nós vamos retomar nossa live semanal, diária, aliás, de segunda a sexta, onde nós estamos estudando um assunto muito importante, tá bom? Então você esteja conosco. Nós já estamos terminando também essa temporada, a temporada de número 3, do culto online. Então, divulgue nosso canal, compartilha, curte, se inscreva se você não se inscreveu ainda e continue conosco e Deus nos abençoando. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão, a consolação e os dons do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na terra, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém. Tchau, tchau, shalom, Adonai. Até a próxima.